Olá, eu sou o professor Maurílio e essa é uma aula de forças intermoleculares, também chamadas de interações intermoleculares ou forças de coesão. Eu não gosto muito do termo ligações intermoleculares, eu prefiro ligações para as ligações interatômicas. Aqui a gente está falando das interações entre uma molécula e a molécula vizinha. Então, os objetivos dessa aula são apresentar os tipos de interações intermoleculares e relacionar essa força intermolecular com o ponto de ebulição da substância. O primeiro tipo de interação que a gente vai ver é a dipolo-dipolo. Então, esse tipo de interação vai acontecer para as moléculas polares. Repare que esse nome se repete, né, de polo-dipolo, a gente fala duas vezes, porque cada um desses nomes representa uma das moléculas. Então, a primeira molécula tem os dipolos, é uma molécula polar, e ela vai interagir com a molécula vizinha que também tem os polos, né, no sentido que o polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo da outra e vice-versa. Essa força de atração também pode ser chamada de interação dipolo permanente ou de interação dipolar. Portanto, a força intermolecular está representado na imagem tracejado em vermelho, a interação entre uma molécula e a molécula vizinha por cargas parciais opostas aí formadas pela polarização das moléculas, que já foi vista em outra videoaula. As moléculas polares apresentarão interações então do tipo dipolo-dipolo. Bom, para as moléculas apolares, a interação é do tipo dipolo instantâneo-dipolo induzido. Se em uma molécula apolar, durante uma pequena fração de segundo, sua nuvem eletrônica estiver um pouco mais deslocada para um dos extremos da molécula, foi criado um dipolo instantâneo. Então, os elétrons estão em constante movimento, a nuvem eletrônica está em constante movimento. Numa determinada fração de segundos, uma distorção momentânea da nuvem eletrônica produz um dipolo instantâneo. Esse dipolo instantâneo induz o aparecimento do dipolo na molécula vizinha. Então, por isso o nome dipolo instantâneo, dipolo induzido. E a terceira força intermolecular são as chamadas ligações de hidrogênio, antigamente chamadas de pontes de hidrogênio. Essa interação é parecida com a dipolo-dipolo, só que vai acontecer em casos bem particulares. São moléculas que são muito polares, porque apresentam o hidrogênio, que é o menos eletronegativo, ligado a um dos três mais eletronegativos, o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Essa ligação tem que ser feita diretamente entre essas duas espécies, o hidrogênio e um desses três. Quando isso ocorrer, a gente tem uma polarização muito acentuada, o que vai fazer com que a molécula vizinha interaja fortemente. Fique atento a esses três exemplos: o fluoreto de hidrogênio, ou ácido fluorídrico, a água e a amônia. As forças que mantêm as moléculas unidas são as ligações de hidrogênio, como vistos à esquerda na molécula de água e à direita em cada um dos exemplos citados. Observamos aí como varia a intensidade das forças intermoleculares, sendo a dipolo instantâneo e dipolo induzido a mais fraca dessas interações. Interações entre moléculas apolares são de baixa intensidade. Já as moléculas polares apresentam uma interação um pouco maior, provocada pela interação entre os polos. Então, dipolo-dipolo ou dipolo permanente é a segunda mais forte. A interação mais forte de todas é a ligação de hidrogênio, que vai acontecer quando o hidrogênio está ligado diretamente ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. Nessas substâncias, essa interação é muito forte, fazendo com que as moléculas fiquem mais próximas, mais coesas. Agora eu vou dar uns segundinhos para você pausar o vídeo e observar esse esquema que resume os três tipos de interações intermoleculares. Agora vamos falar um pouquinho da relação entre a força intermolecular e o ponto de ebulição das substâncias. Lembrando que o ponto de ebulição é a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, para o estado de vapor. Durante essa transformação do estado líquido para o gasoso ou do sólido para o gasoso, ocorre o rompimento das ligações intermoleculares
Então, é necessário romper a interação intermolecular para conseguir afastar a molécula. Lembre-se que temperatura expressa a agitação térmica das moléculas. Quanto maior a temperatura, mais agitadas elas estão. No estado gasoso, elas vão ter maior agitação e vão ter também maior afastamento entre elas, porque a interação intermolecular já foi rompida. Por que substâncias moleculares têm diferentes pontos de ebulição? Isso depende basicamente de dois fatores: o tamanho da molécula, a massa delas, as moléculas mais pesadas tendem a precisar de maior energia para ter mais agitação, para ir para o estado de vapor, e também o tipo de interação intermolecular, ou o tipo de força intermolecular existente na substância. Quanto mais forte o tipo de interação intermolecular, mais difícil é de afastar as moléculas. Outra coisa que aparece bastante nesse assunto é o refino do petróleo, a destilação fracionada do petróleo, que acontece separando diferentes substâncias em diferentes temperaturas com uma torre de fracionamento como vista aí na figura. Repare que as moléculas com menor quantidade de carbono vão aparecer no alto da torre, com as menores temperaturas. Tendem a ser gasosas, moléculas mais leves necessitam de menor energia para se afastar. À medida que vai aumentando a massa das moléculas, aumentando a quantidade de carbonos, a temperatura de ebulição vai aumentando, Então, isso é observado descendo aí na torre de fracionamento. A gente observa que ocorre um aumento da temperatura e, consequentemente, um aumento da quantidade de carbonos, uma vez que hidrocarbonetos serão moléculas apolares, portanto, o tipo de interação aí também é o mesmo entre essas moléculas, do tipo de polo instantâneo e de polo induzido. Então, maior massa, maior a temperatura de ebulição para o caso de mesmas forças intermoleculares. Observe a curva referente ao grupo 14, começando com o CH4, SiH4, GH4 e SnH4. À medida em que aumenta a massa das moléculas, aumenta também o ponto de ebulição. Já no grupo 15, 17 e 16, o comportamento de H2O, HF e NH3 é diferente dos demais da curva, uma vez que apresentam interações do tipo ligação de hidrogênio, enquanto as outras moléculas, todas polares, apresentarão interação do tipo dipolo-dipolo. Então, ao comparar pontos de ebulição de duas substâncias diferentes, devemos ver o tipo de força intermolecular que existe em cada uma das substâncias e também a massa de suas moléculas. Essa videoaula teve como objetivos apresentar os tipos de interação intermoleculares. São 3 tipos: ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e dipolo instantâneo, dipolo induzido, variando de acordo com a polarização das moléculas. E por último, vimos como relacionar a força intermolecular com o ponto de ebulição das substâncias. Eu sou o professor Maurílio e lembre-se, quanto mais você suar nos treinamentos, menos sangrará nos campos de batalha. Até uma próxima. Tchau!